Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados amigos. Fico feliz em ter vocês em mais uma videoaula e na nossa videoaula de hoje nós falaremos de cinemática vetorial. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e hoje nós falaremos das grandezas que nós já vimos anteriormente, mas só que agora com caráter vetorial. São elas posição, deslocamento, velocidade e aceleração. Então nós veremos as características vetoriais desses caras. Vamos lá? Que seja bom para nós. Então, vamos começar. Então vamos começar a nossa aula de cinemática vetorial falando de dois caras que nós já conhecemos: posição e deslocamento. O que é a posição? A posição é o ponto dentro da trajetória do móvel onde ele se encontra. Nós vimos isso quando nós fizemos a introdução à cinemática. Mas o que é o vetor posição? O vetor posição, ele vai ser representado por um vetor, que tem módulo, direção e sentido. Então, ele tem três características. Então, para que eu determine a posição vetorial de um móvel, primeiro é necessário que a gente estabeleça um referencial. Então, temos que ter um referencial para determinarmos qual é a posição do móvel dentro de sua trajetória. Então, o vetor posição, a gente representa pela letra R normalmente, ele vai ser dado pela reta que vai unir o referencial ao ponto onde o móvel se encontra dentro da sua trajetória. Então, esse vetor, ele parte do meu referencial e termina no ponto da trajetória onde o móvel está localizado. Então, desta maneira, eu determino o vetor posição em relação a este referencial aqui. Isso é muito utilizado para a utilização dos GPS. Eles utilizam muito essa localização através de análise vetorial. Só que, ao invés de usarem um único referencial, para ter uma precisão maior, eles utilizam 3 ou mais referenciais para determinar com uma maior precisão a posição do móvel dentro de sua trajetória. Então, o vetor posição vai ser o segmento de reta orientado que liga o referencial ao ponto da trajetória onde o móvel está localizado. Então, o vetor posição é representado pela letra R, ok? Legal. Então, imagina agora que o móvel ele esteja numa determinada posição e se desloque até uma outra posição. Então, aqui eu tenho. O móvel está na posição P1, num tempo qualquer que eu chamo de tempo 1, e num tempo 2, ele se deslocou para a posição 2. Legal. Quem vai ser o vetor deslocamento? Nós vimos em cinemática que o deslocamento escalar, que é o nosso ΔS, ele é dado pela variação da posição inicial, a posição final, menos a posição inicial. Bem, a minha análise vetorial ela vai ser bem parecida. O meu vetor deslocamento ele vai ser dado pela diferença vetorial da posição final menos a posição inicial. Então vamos nós. Qual é o nosso primeiro passo para determinar o vetor deslocamento? Primeiro passo é determinar o vetor posição em cada um dos pontos. Então na posição 1, como é que eu vou determinar o vetor posição? É traçando a reta do meu referencial até o ponto onde o móvel se encontra. Então, esse segmento de reta orientada aqui é o vetor posição 1, ou seja, minha posição inicial. Aí o móvel, dentro da sua trajetória, que é essa linha curva aqui, ele vem para a posição 2. Então, para eu tratar o vetor posição 2, eu vou traçar uma reta do ponto referencial até o ponto da trajetória onde o móvel se encontra na posição 2. Então, esse segmento de reta orientada aqui, essa setinha,
partindo do referencial e terminando no ponto da trajetória onde o móvel se encontra, ele vai representar a minha posição 2, ou seja, a minha posição final dentro da trajetória. Agora, o meu vetor deslocamento, como é que eu vou determinar? O vetor deslocamento, que é o meu ΔR, ele vai ser dado pela união do ponto de partida ao ponto de chegada. Ou seja, vai ser uma flecha, uma setinha, que vai ligar a posição inicial à posição final. Tendo a origem desse vetor na extremidade da posição inicial e a extremidade do vetor deslocamento estando na extremidade do meu vetor final, posição final. Então, para eu determinar a direção e sentido do deslocamento dentro da trajetória, basta traçar o segmento de reto orientado, começando na extremidade da posição final, começando na extremidade da posição inicial e terminando na extremidade da posição final. Ok? Então, dessa maneira, eu determino o meu vetor deslocamento. Então, aqui eu tenho uma representação para indicar e mostrar para vocês que o vetor de deslocamento ele pode ser igual, o vetor de deslocamento ele pode ser igual ao deslocamento escalar. Mas na maioria das vezes o vetor de deslocamento ele é menor do que o vetor deslocamento. O deslocamento escalar, na maioria das vezes, é menor do que o deslocamento vetorial. Então aqui eu tenho dois deslocamentos. Então imagina que o cara saiu desse ponto e chegou a esse ponto. Ou seja, é uma reta. Então neste caso, toda vez que eu tiver uma reta, então o vetor de deslocamento ele vai ter o mesmo valor do deslocamento escalar, ou seja, o ΔS ele vai ter o mesmo valor do meu ΔR. Aqui está representado por D, o vetor, né? Mas a gente está chamando de ΔR. Então, D e ΔS representam a grandeza vetorial. Então, toda vez que eu tiver uma reta, o deslocamento do móvel for em linha reta, o deslocamento escalar será sempre igual ao deslocamento vetorial. Agora, quando eu tiver um trajeto curvilíneo, como esse trecho aqui, ó, ou este aqui, então repara, o móvel saiu de A para B. Então ele percorreu essa distância aqui, de A até B. Então essa distância aqui é o meu deslocamento escalar. É o quanto ele percorreu. É a distância real percorrida por ele. E o meu deslocamento vetorial, quem é ele? É a reta que une a posição final, a posição inicial à posição final. Então, se ele saiu de A para B, o meu vetor de deslocamento ele terá origem no ponto A e a extremidade do meu vetor estará no ponto B. Ok? Então, neste caso aqui, ó, o valor do deslocamento escalar, que é esse caminho aqui curvo, ele é maior do que o vetor de deslocamento. Lembra, a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, a menor distância entre os pontos A e B é o vetor de deslocamento. Então, neste caso, o vetor de deslocamento ele vai ter um valor menor do que o deslocamento escalar. Então, por isso que está dito aqui, ó, que o vetor de deslocamento ele terá um valor menor ou no máximo igual ao deslocamento escalar, ou seja, a distância percorrida pelo móvel. Tá tranquilo? Beleza? E aí, determinado o vetor deslocamento, como é que eu acho o vetor velocidade a partir do deslocamento? Bem, o vetor deslocamento ele vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. Então, se eu souber qual é a direção e sentido do vetor deslocamento, eu terei o vetor velocidade paralelo a ele e no mesmo sentido. Então, aqui nessa minha representação, eu tenho uma trajetória onde um móvel ele se desloca indo do ponto A para o ponto B. Então, o primeiro passo é determinar o vetor deslocamento, que nós sabemos que é uma reta que liga a posição inicial à posição final. Então, eu traço o meu segmento de reta orientado com origem
no ponto A e extremidade no ponto B, e assim eu determino a direção e sentido do meu vetor de deslocamento. Para eu traçar o meu vetor velocidade, uma vez que eu já sei que a direção e sentido do meu vetor de deslocamento, o meu vetor velocidade vai ser paralelo a ele, ou seja, vai ter a mesma direção e também terá o mesmo sentido. Então, ele tem essa inclinação e aponta para a direita, o meu vetor velocidade vai ter a mesma inclinação e também estará direcionado para a direita. Ok? Bem, a velocidade escalar, como é que a gente calcula? É através do deslocamento escalar pelo tempo. Quem é o deslocamento escalar mesmo? É a distância real que o cara percorre. Então, a trajetória, essa trajetória curva aqui. Então, a distância percorrida, o ΔS, de A para B, é esse caminho aqui em azul, né? Então, essa distância que ele percorre dentro da sua trajetória é o meu ΔS. E o tempo que ele gasta indo de A para B. Dessa maneira, eu determino a velocidade escalar. A velocidade média ela vai ser calculada de maneira similar. É a variação de posição vetorial pela variação do tempo. Ou seja, é o deslocamento vetorial. Então, é o módulo, ou seja, o valor dessa reta aqui, o comprimento dessa reta, dividido pelo tempo. Esses tempos aqui são os mesmos. Ok? O tempo que ele gasta para se deslocar escalarmente de A para B é igual ao tempo que ele gasta no deslocamento vetorial. Então, esses tempos são os mesmos. Ok? Tranquilo? Vamos prosseguir. Bem, então nós vimos que se soubermos a direção do vetor deslocamento, eu consigo determinar o vetor velocidade. Agora, e a aceleração vetorial? Como é que funciona? Bem, a aceleração ela é a grandeza física responsável em produzir alguma alteração na velocidade. Seja ela na sua direção, seja ela no seu sentido, seja ela no seu valor, ou seja, no seu módulo. Então, o primeiro passo para que eu determine o vetor variação de velocidade, eu tenho que determinar o seu vetor. E como é que eu determino? O vetor velocidade ele é calculado pela velocidade final menos a velocidade inicial. Então aqui, a minha velocidade final eu vou chamar de V2 e a minha velocidade inicial V1. Então dentro da trajetória do cara, eu vou pegar o meu vetor velocidade inicial e o meu vetor velocidade final e vou unir esses dois caras pela origem. Então aqui, V2 está unido a V1, que está para cá, através da sua origem. Para eu determinar o vetor velocidade, o vetor variação de velocidade, basta que eu una as extremidades da velocidade inicial com a velocidade final. Dessa maneira, eu tenho a direção e sentido do meu vetor velocidade. Então, o meu vetor variação de velocidade, ele vai ser dado pela união entre a extremidade do vetor velocidade inicial com a extremidade do meu vetor velocidade final. Então, essa reta aqui, ela me dá a direção e sentido do meu vetor variação de velocidade. Feito isso, eu consigo determinar a direção e sentido do meu vetor aceleração média. Porque a minha aceleração média terá sempre a mesma direção e o mesmo sentido do meu vetor variação de velocidade. Ou seja, a aceleração média será sempre paralela ao meu vetor variação de velocidade e terá sempre o mesmo sentido. Okay? Então, se ele aponta para baixo, a minha aceleração média também vai apontar para baixo. E lá, quando a gente calcula a aceleração de um corpo, né, como é que a gente calculava? Ela, variação da velocidade pela variação do tempo. E a aceleração vetorial média, a gente vai calcular exatamente da mesma maneira. A aceleração vetorial média, ela será dada pela variação da velocidade vetorial
dividida pelo tempo. Lembrando que esse tempo aqui é exatamente o mesmo para o escalar e para o vetorial. Então, aceleração média, aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT, velocidade, variação da velocidade escalar sobre a variação do tempo, e a aceleração vetorial média é a variação da velocidade vetorial pela variação do tempo. E dessa maneira, a gente calcula os dois tipos de aceleração aí, seja ela escalar ou seja ela vetorial. Da mesma forma. E a unidade de medida é a mesma, né? Metros por segundo ao quadrado. Vamos ver agora qual é o comportamento da velocidade e da aceleração em movimentos curvilíneos. Quando eu tenho um movimento curvilíneo, há a presença de uma aceleração que puxa o corpo para o centro da sua trajetória. Essa aceleração ela é denominada de aceleração centrípeta. Então, nesse momento, nós falaremos de um movimento que nós já estudamos, mas não de maneira vetorial, que é o movimento circular uniforme. Então, vamos ver as características vetoriais desse movimento circular uniforme. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, é que a velocidade tangencial, velocidade linear, a velocidade escalar, que é o valor da velocidade, esse valor ele não vai ser alterado. A velocidade vai ser sempre a mesma em qualquer ponto da trajetória. Porém, a velocidade vetorial ela terá alterado a sua direção e seu sentido ao longo da sua trajetória. E quem é responsável em produzir essas mudanças de direção e de sentido na velocidade? É a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta ela não altera o valor da velocidade. Ela altera a direção e sentido. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, né? E todos os vetores têm por característica possuir módulo, que é o valor numérico, direção e sentido. Então, a aceleração ela é responsável em produzir qualquer alteração na velocidade em uma ou mais dessas três características. Então, a aceleração centrípeta ela não altera o valor da velocidade. Porém, ela muda a direção e o sentido da velocidade ao longo da trajetória. A aceleração centrípeta ela é uma aceleração que está sempre direcionada, sempre apontada para o centro da trajetória. Ela tem sempre a direção do raio da trajetória. E neste tipo de movimento, como a velocidade não é alterada, a gente não tem uma aceleração tangencial. Tá ok? E a gente vai falar um pouquinho mais da aceleração tangencial mais à frente. Tá? Então, a aceleração tangencial no movimento circular, ela é nula, ela vale zero, porque a velocidade ela não sofre alterações, ok? Em seu valor. E como é que a gente acha a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela é sempre perpendicular à direção da velocidade e sempre direcionada para o centro da trajetória. Então ela sempre forma 90 graus com a velocidade e ela sempre aponta para o centro da trajetória. A aceleração centrípeta ela pode ser calculada através da velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, ou se eu conhecer a velocidade angular, a aceleração centrípeta vai ser dada pela velocidade angular ao quadrado vezes o raio da trajetória. Então, dessas maneiras, é possível determinar a aceleração centrípeta no movimento circular. Ok? Então, vamos nós. Bem, no movimento circular uniformemente variado, o que nós temos é que a velocidade ela vai sofrer mudança no seu valor, coisa que não acontece no movimento circular uniforme. Então, agora, além da aceleração centrípeta, que é responsável por fazer a velocidade mudar de direção e sentido, eu terei uma aceleração tangencial. Quem é essa aceleração? Ela é a responsável por produzir mudanças no valor da velocidade. Então, a única responsabilidade
da aceleração tangencial é fazer com que a velocidade aumente ou diminua de valor. A aceleração tangencial, como o próprio nome diz, ela será sempre tangente à trajetória. Então aqui eu tenho uma representação de um móvel que efetua um movimento circular. Então, se essa velocidade aumenta ou diminui, isso significa que eu tenho uma aceleração que está fazendo com que isto ocorra. E a responsável por isso é a aceleração tangencial. Mas quando é que a velocidade do móvel aumenta e quando é que ela diminui? Bem, a aceleração ela vai sofrer, a velocidade ela vai sofrer um aumento de valor toda vez em que a velocidade possuir a mesma direção e sentido que a aceleração. Então repara aqui, ó, a velocidade está orientada para cima nesse ponto, a aceleração está no mesmo sentido, para cima. Então neste caso eu tenho um movimento acelerado. Então se o movimento é acelerado, a velocidade do móvel ela vai aumentar ao longo de sua trajetória. Na figura da esquerda, eu tenho aqui que a minha velocidade ela tem um sentido para cima e a minha aceleração tangencial ela tem um sentido para baixo, ou seja, ela é oposta ao sentido da velocidade. Então isso significa que esse corpo está sendo freado, está sendo retardado. Então esse retardamento vai fazer com que haja, ao longo da trajetória do móvel, uma diminuição na sua velocidade. Então aqui eu tenho a representação de um movimento retardado. Então, quando a aceleração tangencial tem sentido oposto à velocidade dentro da sua trajetória, eu tenho um movimento retardado. Isso significa que a velocidade vai diminuir ao longo do tempo. E se a aceleração ela tem o mesmo sentido da velocidade, então isso significa que eu vou estar acelerando o meu carro, fazendo com que a velocidade, o valor da velocidade aumente no decorrer do tempo. Então eu tenho um movimento acelerado. Bem, no movimento circular uniformemente variado, eu tenho duas acelerações. A tangencial, que é responsável em aumentar ou diminuir a velocidade, e tenho a centrípeta, que é responsável de fazer o cara mudar de direção e sentido ao longo da sua trajetória. Bem, então eu tenho dois vetores perpendiculares entre si. A aceleração centrípeta, que nós já vimos como ela é calculada. Ela é calculada por V ao quadrado sobre R. E a aceleração tangencial, que ela é calculada pela variação da velocidade pela variação do tempo. Então, como eu tenho duas acelerações, como é que eu acho a aceleração resultante? Então, se a gente lembrar da nossa aula de vetor, né, o meu resultante de dois vetores perpendiculares será a diagonal desses vetores. Então, essa é a direção e sentido do meu vetor resultante. E se a gente reparar aqui, quando eu traço o paralelograma aqui, ligando os meus vetores aceleração centrípeta e tangencial, eu formo um retângulo, né? E a aceleração resultante ela é a diagonal desse retângulo, o dividindo em dois triângulos retângulos, onde eu tenho cateto, esse cara aqui é igual à minha aceleração centrípeta, que também é cateto, e a aceleração resultante é a minha hipotenusa. Então eu tenho cateto, cateto e hipotenusa. Como é que eu vou achar a hipotenusa de um triângulo retângulo? Através de Pitágoras. A hipotenusa é o quadrado, é cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, a aceleração resultante ao quadrado, ela será a aceleração centrípeta ao quadrado, mais a aceleração tangencial ao quadrado. Então, dessa maneira, eu determino a minha aceleração resultante. Então vamos para o nosso exemplo, meu povo. Considere o esquema seguinte
em que o trecho curvo corresponde a um semicírculo de raio R. Duas esferas, x e y, partem simultaneamente do ponto A rumo ao ponto B. A partícula x percorre o trecho curvo, enquanto a partícula y segue pelo diâmetro AB. Sabendo que as partículas atingem o ponto B ao mesmo tempo, calcule. Então vamos lá entender. A partícula x, ela se desloca nessa trajetória. E a partícula y, ela vai se deslocar de A para B, fazendo esse trajeto. Beleza? Show! Então vamos lá, o que ele quer de nós? Ele quer a relação entre os módulos das velocidades médias de x e y. Legal. Como é que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média é distância percorrida pelo tempo gasto. Então vamos analisar primeiro a partícula x, que descreve essa trajetória semicircular de raio R. Então, como é que eu vou determinar a velocidade da partícula x? A fórmula é a mesma, né? Distância percorrida pelo tempo gasto. Então, qual é a distância que ele percorre? Ele percorre essa distância aqui, que é um semicírculo. Então, o comprimento de uma circunferência, como é que a gente calcula? É 2πr. Mas aqui eu não tenho uma circunferência completa, eu tenho meia circunferência. Se uma circunferência completa, o comprimento é 2πr, logo, meia circunferência vai ser dada por πr. Legal. πr dividido pelo tempo ΔT. Eu não sei que tempo é esse, mas isso aqui é a velocidade da partícula x, descrevendo o trajeto semicircular indo de A para B. Okay? Agora nós vamos analisar um movimento de y, que vai de A para B pelo diâmetro da trajetória semicircular. Então, como é que a gente vai calcular a velocidade dele? A mesma fórmula, né? Velocidade média de y vai ser distância percorrida pelo tempo gasto. Então, vamos lá. Qual é a distância que ela percorre de A para B? Indo de A para B, ela percorre 2 R's, não é isso? Então, eu tenho que a velocidade de y vai ser 2R sobre t. Então, agora, eu já tenho as duas velocidades, meu povo. A de x e a de y. Então, vamos estabelecer uma razão entre elas. Então, velocidade de x sobre velocidade de y, quem vai ser ela? Vai ser a velocidade de x, quem é? πr sobre ΔT, que é isso aqui. Dividido pela velocidade y, que é 2r sobre ΔT, que está aqui. Então, eu tenho aqui uma divisão de fração. Como é que a gente resolve? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, eu tenho ΔT em cima, ΔT embaixo. Eu tenho R em cima e R embaixo. Então, o que sobrou? Para a minha relação entre x e y, eu terei que ela será igual a π sobre 2. Então, está aqui a minha relação entre a velocidade escalar de x e a velocidade média escalar de y. Então, agora vamos à relação entre as intensidades das velocidades vetoriais das partículas x e y. Então, vamos lá. Resolvendo B, o que eu tenho? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que saber qual é o deslocamento vetorial das duas partículas. Lembra, o deslocamento vetorial é a reta que une o ponto de partida ao ponto de chegada. Então, o vetor deslocamento da partícula x vai ser a reta que vai unir o ponto de partida, ponto A, ao ponto de chegada. E quanto ela mede? Ela vai medir 2 R's. Está aqui. E qual será o vetor deslocamento da partícula y? Ela se desloca sobre o diâmetro da trajetória. Então, o vetor deslocamento dela
é o próprio diâmetro, não é isso? É a reta que une o ponto de partida, ela parte do ponto A ao ponto B. Então, o vetor de deslocamento da partícula y também é 2Rs. Legal. Então, vamos lá. Quem vai ser o vetor velocidade média de x? O vetor velocidade média de x, ele é dado pelo vetor deslocamento de x, que vale 2r, sobre o tempo. Então, eu terei 2r sobre ΔT. E quem será o vetor velocidade de y? O vetor velocidade de y vai ser vetor deslocamento de y sobre o tempo. Então, será ΔRy sobre o tempo. E o ΔRy também é 2r. Como elas chegam ao ponto B ao mesmo tempo, significa que o tempo gasto para ir de A para B é o mesmo, tanto para x quanto para y. Então, se o vetor de deslocamento é o mesmo e o tempo é o mesmo, o que eu posso falar das velocidades médias vetoriais? Que elas são iguais, ou seja, velocidade média vetorial de x é igual a velocidade média vetorial de y. Então, qual é a relação? Quando eu fizer uma pela outra, quanto vai dar essa razão? Se elas são iguais, essa razão ela dará 1. Tranquilo? Compreenderam? Então, pré-ridículozinho, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham compreendido, né? Se inscrevam no nosso canal, aperte aí o gostei, dê um like aí pra gente, se inscrevam e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Um grande beijo do Negão e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus, meus queridos.